estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio CBN a vereadora enfermeira Cida Amaral, que veio falar com a gente sobre alguns projetos importantes que ela desenvolve hoje no parlamento do nosso município. Vereadora, obrigado pela gentileza de vir falar com a CBN. Bom dia. Bom dia. É um prazer muito grande estar falando com a CBN, porque ela está numa evolução magnífica e, para mim, é um privilégio estar aqui com vocês falando sobre o meu trabalho, né? Vereadora, a gente tem acompanhado a sua luta, a sua batalha, principalmente no processo que visa dar uma nova cara, melhorar o nosso antigo prédio da rodoviária aqui da nossa capital. A gente sabe que algumas ideias já foram sugeridas, algumas propostas já foram feitas, mas nada aconteceu ainda. O que é que a vereadora espera? Qual é a proposta? Qual é a ideia que a senhora vem defendendo para aquele local? Então, a questão do prédio da rodoviária foi uma das audiências mais longas que eu já fui proponente. Para se ter uma ideia, foram 3 horas de audiência. E entre os assuntos, o mais instigante é a revitalização daquele prédio, né? E nós temos um problema sério ali, que é a parte que compete aos órgãos públicos. Dessa audiência surgiu um requerimento que foi encaminhado ao nosso prefeito, onde ele nos deu a resposta dizendo que não tem projeto de levar outros órgãos para aquele prédio e que não tem verba disponível para investir naquele local. Então, isso nos dá novos caminhos. Eu estou conversando com o deputado Mandetta e ele está disposto a fazer uma emenda para que dê uma revitalizada, pelo menos na pintura. E quando fizer essa revitalização, aquele prédio ele vai ganhar vida nova. Porque, assim, é um prédio no centro da cidade, onde os proprietários pagam um IPTU louvável e ali não dá para deixar como está. Por quê? Eu gosto de dizer isso, que o primeiro shopping que eu conheci na minha vida foi a rodoviária. Aquilo é parte da nossa história, né? Ela faz parte de Campo Grande. O Centro Comercial Antiga Rodoviária, ela está instalada no bairro mais antigo de Campo Grande, que é o bairro Amambaí. Pois é, e do jeito que está, é ruim até para o bairro, né? Fica muito ruim, porque é um centro que vai a 14 de julho, por exemplo, o nosso centro vai ser revitalizado. Exatamente. E a região da rodoviária Nós podemos antiga, considerar como uma área de entorno, né? sim, é uma área de entorno, e se formos avaliar friamente, ali na região está 70% dos nossos hotéis. Ali é a grande região hoteleira da capital. E daí as pessoas vão usar os hotéis, o atendimento é muito lindo, mas quando eles saem, o entorno não é muito louvável. E eles levam essa imagem ruim da nossa capital. Então, eu acredito que com o empenho dos órgãos públicos, talvez órgão privado, que tem pessoas dispostas a investir ali, a gente possa mudar essa história. E os comerciantes dali de dentro não aguentam mais. E para se ter uma ideia... Tem gente que tem medo até de passar por lá, né? Pois é, antes da nossa audiência, eu fiz várias visitas lá, porque eu acredito muito naquilo que eu vejo, as pessoas me chamam, vamos lá. O entorno, infelizmente, a gente tem muitos moradores de rua que frequentam aquele local. Virou um problema social, né, vereador? E o problema social é o que mais aflige a população. Porque, às vezes, a pessoa que está na rua, ele não quer te fazer o mal. Mas ele é um andarilho, ele tem hábitos não convencionais. E
para as pessoas, principalmente as pessoas que vêm de fora, eles levam essa impressão ruim da nossa capital, que é tão linda, né? A Cidade Morena, aquele prédio antigo rodoviário, já foi cartão postal da nossa cidade. Foi o primeiro terminal de ônibus coletivo. Eu me lembro, eu vinha do interior e quando a gente fazia essa conexão, a gente se achava. Todos nós que somos do interior passamos por aquele local diversas vezes, né? O primeiro cinema que eu assisti numa capital foi lá. E agora a gente vê aquilo lá abandonado e os poucos proprietários que estão lá lutando para sobreviver. E é muito lindo entrar lá dentro e ser atendido por aquelas pessoas que ainda sobrevivem ao abandono. Vamos torcer para que a senhora tenha êxito, conte com a CBN para isso. Nós vamos agora falando sobre a luta dela e também a importância dos comerciantes que ainda resistem ali no prédio da antiga rodoviária, Lucas Mamédio. É um projeto que a gente deseja vê-lo concluído, né? É justamente nesse ponto que eu queria começar a minha pergunta, vereadora. Aqui antes um pouquinho, até a vereadora comentava que não é a primeira audiência que acontece, que é realizada sobre esse assunto, e é óbvio que essa responsabilidade de revitalizar e de resolver um problema tão grande não pode recair só sobre os ombros de uma vereadora, de um parlamentar. Mas a vereadora se propôs a tentar resolver esse problema, encabeçar, e as pessoas ficam pensando, poxa, diante de tantas propostas, diante já de tantas pessoas falando sobre esse problema, será que vai ser só mais alguém falando sobre isso ou nós vamos de verdade tentar resolver a questão da rodoviária ali antiga? Como que a gente consegue tentar, vereadora, ver uma saída na prática, assim, quem nós conseguimos trazer para esse projeto que vai resolver o problema, não só, digamos, revitalizar o prédio em si, mas tentar fazer com que aquelas pessoas ali no entorno resolvam também o problema delas e não só transportá-las para outro local, como nós vemos em outras capitais aí. Como na prática a gente consegue, dessa audiência e dessa movimentação da vereadora, ver um resultado? Então, eu acredito muito nas parcerias, né? Então, nós temos o poder público, que tem uma pequena fatia daquele prédio, mas nós temos também órgãos privados que se interessam em investir ali. Então, o que está precisando? De uma real parceria. Nós temos a síndica lá, Rosana, e ela já apresentou algumas propostas viáveis. Dentre elas, eu fui falar com o prefeito e que ele também começou a sinalizar positivamente. Porque ali, se você for avaliar, e eu quero dizer que não sou só eu, a enfermeira, a vereadora Cida Amaral, que está nessa luta. Nós já tivemos e temos vários vereadores que almejam também resolver esse problema da população. Então, assim, se a gente conseguir, se o poder público conseguir revitalizar a parte que compete a ele, ou que faça uma concessão. Por exemplo, nós temos os dogueiros lá, né? Que antigamente ficavam ali no canteiro da Afonso Pena, a maioria foram para lá. Eles foram para lá e eles não têm condições mínimas para tocar aquele trabalho que eles ainda persistem. Então, assim, a gente precisa ver uma questão de concessão, a gente precisa ver os empresários que queiram investir ali. Porque nós temos, para vocês terem uma ideia, a nossa sala de cinema lá tem mais de 500 locais. Em Campo Grande, nos falta ambiente para a nossa cultura. Então, pode ser um teatro, pode ser um local, se aquilo fosse revitalizado, poderia ser um teatro. A nossa cultura é linda, porém está meio solta. Quer dizer, mecanismos de utilização tem, né? Falta a gente ter um projeto sendo executado lá, né? Falta um projeto em execução. Vereadora, vamos falar de política. A senhora é candidata a deputada estadual? Então, eu tenho propostas, mas a gente só fecha isso mesmo em junho, né? Eu acho que a questão fechada mesmo é junho. Mas eu vou mais além. Eu tenho proposta para ser candidata a deputada federal. Mas é uma questão que a gente ainda está trabalhando, né? Ainda em relação a essa questão da política, nós tivemos aí, acabou nesse sábado, né, o prazo para a janela partidária.
E nós sabemos que a vereadora era do partido Podemos e agora ficamos sabendo até pouco tempo, um pouquinho antes aqui de começar a entrevista, que a vereadora está no PROS, né? Até para explicar, não necessariamente tem relação com essa questão da janela partidária, até porque os vereadores não se incluem, né, nessa mudança. Isso é interessante deixar claro, tá? Para o vereador não tem janela partidária. Eu saí por justa causa. Entendi. Saiu quando, a vereadora? Acho que foi 8 de janeiro. Vereadora, vamos aproveitar a sua passagem por aqui, porque a CBN a gente sempre busca tirar dos parlamentares, dos políticos que passam por aqui, toda a informação possível. Já está resolvido, nós já conseguimos ter uma solução com relação à taxa do lixo. Como é que está esse projeto tramitando lá na Câmara? Tem alguma informação nova para o nosso ouvinte com relação a esse projeto da taxa do lixo tão complicado que foi? Então, eu estive com o prefeito no final da semana passada e ele fez questão de falar para os jornalistas que estavam ali do lado que já está tudo resolvido e que vai sair o carnê com o pagamento para o dia 20. Então, segundo o nosso prefeito, já está tudo encaminhado. A Câmara tem acompanhado isso mais de perto, com mais atenção? Com mais atenção. Porque esse segundo projeto não passou, né, pela Câmara. Ele foi um decreto administrativo do prefeito. Não, até porque é interessante falar que aquele projeto anterior não tinha erro. O que aconteceu? O prefeito foi em rede pública nacional e se justificou do equívoco que teve, o famoso botão que foi apertado errado. Porque a intenção dos vereadores, a votação dos vereadores não foi para aumentar a taxa de lixo. Até porque a taxa de lixo todos nós pagamos, sabemos disso. Mas a gente tem que ser coerente com a questão. A senhora que anda muito nas ruas, a população ficou brava com aquilo? Nossa, na época... Cobraram muito a senhora também? Demais. E assim, a minha vantagem para com eles é que eu sou figurinha fácil e o meu trabalho é muito na periferia, né? E pelo fato de eu ter sido enfermeira por quase 30 anos, trabalhei num serviço de referência de tratamento de queimaduras, onde a gente tinha e ainda tem um trabalho sério. Quando eu fazia essas explicações, lógico, tem pessoa que não aceita a explicação e acha que eu sou mais uma que entrei no rol dos políticos. Mas é interessante dizer que a política tem pessoas sérias. E eu acredito numa política séria. Até porque o país merece isso. Mas eu acredito que a questão do lixo já está resolvida. Está equilibrada já na sua avaliação? Está equilibrada, pelo menos. Bom, nós estamos conversando aqui com a vereadora Cida Amaral. A gente vai também falar com ela, Lucas Mamerdi. É importante nesse momento em que o Brasil vive uma reviravolta política, tristeza, corrupção para tudo quanto é lado. A gente quer saber sobre participação da mulher na política, vereadora. Esse é um ano em que a gente também vai escolher novos deputados estaduais, federais, governo, presidentes, senadores e tal. Está faltando iniciativa das mulheres para participar mais? Olha, é um conjunto, né? Os partidos, eles têm aquela questão da cota partidária, que precisa ter, mesmo com a cota, a gente ainda não completa. E os partidos, eles ficam muito preocupados em ter a cota para montar a chapa. Mas eles não estão preocupados em, por exemplo, em cada parlamento ter 30% de mulheres. A prova disso é aqui em Campo Grande, sou eu e Darlene, né? Eu, mulher, negra, enfermeira, estando vereadora, eu acredito na paridade. Eu quero convidar as mulheres para que realmente assuma aquilo que também é nosso. Nós temos que parar de ser coadjuvante e sermos protagonistas daquilo que nos pertence. A política é para todas e para todos. Quero deixar claro, nada de guerra do sexo. Nunca. Vereadora, entre as ações que a senhora vem desenvolvendo, a gente tem conhecimento de uma ação social que vai acontecer no dia 14 agora de abril, lá na Associação dos Moradores do Clube dos Idosos do Jardim Aero Rancho 2. O que é que se
pretende, o que é que se planeja fazer? Então, essa ação, eu sou da opinião que o parlamentar tem que ir até a população. E nós vamos executar essa ação lá com o objetivo de levar os nossos trabalhos até eles. E serão várias ações. Vai ter aferição de sinais vitais, que é da pressão arterial, glicemia, o IMC, para dar orientação sobre o peso corporal, agendamento de exames para o Hospital do Câncer, né? Nós vamos ter mais ou menos autorizações de 100 mamografias e 100 preventivos para as mulheres que estiverem lá com a gente. E vai ter atendimento com assistente social, distribuição de armação de óculos. A gente vai ter lá com a gente oftalmologistas. Então, vai ser uma ação onde as pessoas vão estar sendo contemplado com mudas de plantas da região, orientação para esse plantio. Vamos estar tendo também a ginástica laboral. Então, dentre as ações, vamos ter também cadastramento para a Casa Popular, que a gente vai ter a parceria da EMA. A gente vai estar oferecendo orientações com kit dentário para a higienização bucal das crianças e entre outras Aberta à população como um todo, né? Para a população como um todo. Aí eu quero aproveitar e convidar toda a população do Aero Rancho e dos vizinhos dos bairros em torno, que a nossa ação ela vai começar às 9 da manhã e vai até às 16 horas no dia 14, que será num sábado. Porque as pessoas que trabalham no sábado de manhã... Próximo sábado já. Próximo sábado. Isso. As pessoas que trabalham de manhã terão Pode ir a à tarde, tarde para estar vendo isso. E eu conto com a participação de todos para que juntos possamos fazer o que há de melhor. É muito legal. A gente vai ter também orientação jurídica para as pessoas que, por alguma razão, tem algo que está incomodando eles, a gente vai estar fazendo isso. Vamos ter corte de cabelo, corte de barba. A gente vai... Enfim, uma ação ampla, né? É uma ação ampla para dizer, população, estamos aqui com vocês. Vereadora. Aí eu aproveito e já, quem não puder ir, que eu sei que muita gente vai, que o meu gabinete está à disposição daquele bairro e de todas as regiões, inclusive de vocês, com o telefone 33161531. 33161531. Conversamos aqui com a vereadora enfermeira Cida Amaral. Muito obrigado pela sua gentileza de vir à CBN. Volte mais vezes aqui. Tá bom. Muito obrigado, Otávio. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigada aos ouvintes. E logo, logo eu quero voltar aqui para falar com vocês sobre projetos. E projetos de saúde, que vai ser muito legal. Mas muito obrigada mesmo. Um prazer.